aí os romanos vão atrás, né, incentivados pelos judeus, para prenderem Pedro, conseguem prender Pedro. Pedro, a Bíblia fala que uma guarda pretoriana ficam algemadas, né, esses guardas ficam algemados com Pedro, num calabouço, e Pedro pega no sono. Para você ver como Pedro havia mudado, aquela pessoa impetuosa, muitas vezes, né, atropelava o momento porque falava demais. Agora Pedro está descansando, consciente que ele está a poucas horas da sua morte, né? Porque se não fosse a sua libertação completamente sobrenatural, ele seria morto. Tiago tinha sido morto, agora Pedro era a bola da vez. E aí, né, a igreja começa a orar. Aonde? Na casa de João Marcos. Na casa de Maria, mulher rica, poderosamente rica, que sustentava o ministério de Jesus. Jesus, né, morre, ressuscita, Jesus é levado ao céu, e ela permanece no ministério, agora sustentando o ministério e a igreja primitiva, sustentando o ministério apostólico. Veja só que ambiente que João Marcos, que a gente chama de Evangelho de Marcos, né? Mas que ambiente João Marcos vivia. Uma mulher que se arriscava a todo momento, que se prontificava a conduzir, ao ser um instrumento de inspiração para a condução do Evangelho, sustentando o Evangelho, a despeito da sua própria condição, primeiro, de mulher. A gente sabe o que acontecia com a mulher naquela época. Já falamos muitas vezes a respeito. E principalmente porque ela corria o risco a qualquer momento de ser morta. Mas ela sustenta, e a casa dela passa a ser o cenáculo. Daí, nós, algumas igrejas, né, em algum momento da vida, outro dia até estava conversando com a Amanda, sobre o cenáculo de oração, né? E algumas igrejas até chamam aquela sala, aquele quartinho de oração na igreja, né? Uma sala que geralmente as pessoas põem as fotos de todas as famílias daquela igreja, daquela comunidade, os pedidos de oração, né, os exames, ou as pessoas que levam currículo de emprego, né, levam lá e as pessoas e os intercessores oram ali, se ajoelham em algum momento do dia, né? Inspirado exatamente na casa de João Marcos, inspirado exatamente na casa de Maria, mãe de João Marcos, que foi uma mulher, mas uma mulher tão corajosa, tão ousada, que ela pegava toda a sua condição financeira, profissional, material, para sustentar o Evangelho, para sustentar aqueles que pregavam o Evangelho. E a sua casa se transformou naquilo que seria chamado mais tarde a Igreja de Jerusalém. Começou ali, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, quando Pedro ele é liberto sobrenaturalmente, a Bíblia fala que as portas da prisão se abriram automaticamente. É a primeira vez na antiguidade que aparece essa palavra, esse termo, automático. Até então não existia isso. E aí as portas se abrem automaticamente. Quando Pedro se dá conta, ele está junto com o anjo na rua. E para onde Pedro vai? Ele vai para o seu ambiente de segurança, né? Ambiente de segurança psicológica, emocional, espiritual, física, de comida, de sustento, de amparo. Ele vai até lá e ali ele bate na porta. Uma menina empregada de João Marcos, de Maria, mãe de João Marcos, né? Vai lá e ela abre a janelinha da porta e vê que é Pedro. Ela assustada, tão assim, que ela pega, ao invés de abrir a porta, ela fecha a porta e vai avisar o pessoal que está orando ainda. Olha, Pedro está aí na porta. Aí alguém da reunião de oração fala assim, ué, como? Ele está preso. Ele está algemado, em correntes.
com a guarda petroniana. Não é possível. Aí alguém fala, é o anjo de Pedro. A história do anjo da guarda, né, que eu sempre falo para você, a história do anjo da guarda, principalmente na tradição católica, existe uma parte por causa dessa passagem, né, falando do anjo da guarda, de anjos que o Senhor ordena de maneira específica que estejam trabalhando juntamente conosco, né? E tem outras passagens, não vou entrar nesse assunto agora, mas só para falar que uma pessoa fala, é o anjo de Pedro, né? Aí vão até a porta e não é o anjo de Pedro, é o próprio Pedro. E aí ele entra por causa dessa situação toda. Então João Marcos, ele é uma testemunha ocular de todo o nascedouro do Evangelho, da igreja, uma pessoa privilegiada, mas nem por isso, né, ele não tem a sua humanidade destacada. Ele próprio fala das suas fraquezas. E eu acho incrível a palavra de Deus, é por isso que eu acho a palavra de Deus assim maravilhosa, porque ela não, como é que fala? Ela não doura a pílula. O que é. Então a palavra de Deus não é a biografia, porque geralmente um livro de biografia só fala das partes boas da pessoa, né? Parece que a pessoa não tem parte ruim. E nós todos somos seres, alguém já falou que somos, cada um de nós temos um grau, né, de bipolaridade, todos nós temos um grau de esquizofrenia, todos nós, né? Já diria Freud, o judeu Freud, né, que nega a sua raça judaizante muitas vezes, mas é um judeu, já diria o judeu Freud de que todos nós temos uma certa porção de loucura, né? Então, por quê? Porque isso é natural do gênero humano. Nós somos assim. Tem dia que você amanhece, puxa vida, maravilhosamente bem. Mas no decorrer do dia, as coisas acontecem, as circunstâncias mudam, você muda completamente de humor, né? Ou vice-versa. Tem dia que você acorda não tão bem e durante o dia, por causa das notícias, disso, daquilo, você fica bem. Então essa oscilação, essa vida volúvel, ela faz parte da nossa vida. João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, não é diferente. A Bíblia fala em Atos capítulo 12, versículo 24, o seguinte: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, João Marcos, né, ele tinha um privilégio, primeiro, da sua mãe ser uma mulher, né, assim, corajosa, ousada, uma mulher que sabia do propósito de Deus de muito tempo, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, para cear, para comemorar a última Páscoa. Ela, né, estava completamente, né, absorvida pelo ministério da igreja primitiva. Era uma mulher atuante, era uma líder. João Marcos, nesse privilégio todo, ele é um dos poucos que tem o seu discipulado, né? O seu discipulado, a sua, vamos dizer assim, a sua formação como discípulo de Pedro e também como discípulo de de Paulo. E como discípulo de Barnabé. Barnabé era primo de João Marcos. Barnabé era sobrinho de Maria, a mãe de João Marcos. Então você tem um homem tão privilegiado e nem sempre ele absorveu isso de maneira favorável e positiva. Em Colossenses capítulo 4, versículo 9 diz assim: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, Paulo escrevendo, né? Paulo escrevendo aos moradores
de Colossos aos Colossenses, a igreja de Colossenses, né? E Paulo está escrevendo as suas últimas palavras dessa carta aos Colossenses. Diz assim: o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Por quê? Porque João Marcos era uma pessoa que oscilava. E quando ele começa a oscilar? Eu vou falar para você quando. Sabe quando Jesus envia de 2 em 2, ainda no tempo de Jesus, dos 70? Lembram da história? Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, quando o Senhor Jesus envia de 2 em 2 para as cidades que ele passaria, e esses homens iriam preparar o caminho de Jesus, a trajetória de Jesus por aquela região, e aí são 70 separados de 2 em 2 para irem até esses lugares, pregando o evangelho, curando as pessoas. Aí Jesus fala para eles: olha, vocês não carreguem 2 capas, olha, não levem mantimento a mais, comam aquilo que as pessoas te derem, entre na casa, se a pessoa te recepcionar, fale que a paz seja com aquela pessoa, seja ministro de cura, ministro de libertação naquela casa, porque o reino dos céus está, né, chegando, e Jesus, óbvio, representa esse reino dos céus. Então Jesus está chegando e eles tinham que pregar. Então João Marcos estava nesse grupo desses 70. Ele era um dos 70. Mas, eu estou falando de maneira cronológica, logo em João capítulo 6, quando essas pessoas voltam, ainda em Lucas 10, né, ele fala assim: olha, não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês. Antes, sejam felizes porque o nome de vocês está escrito no livro nos céus, ou no livro da vida, ou os teus nomes estão arrolados nos céus, né? Ou seja, vocês têm a salvação garantida por minha causa e por causa dessa disposição de vocês, né? E aí Jesus fala: eu vi o diabo descendo do céu como um raio. Então, esse momento ele é maravilhoso, é um momento de alegria, mas cronologicamente falando, logo em seguida, agora João 6, Jesus ministra a respeito na volta desses 70. Ele fala assim: olha, eu sou a verdadeira comida, minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quando Jesus fala isso, esses 70, inclusive João Marcos, eles ficam ressabiados, porque eles nunca ouviram falar disso. E muitos deles entenderam que Jesus estava falando sobre a prática do canibalismo, como se fosse, né, prática da liturgia, daquela, desculpe o termo, daquela religião que Jesus estava propondo. E João Marcos, quando ele ouve isso, ele é um daqueles que vai embora, que deixam Jesus sozinho, até que Jesus fala: olha, vocês também não vão? E Pedro responde: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É nesse momento. Então você perceba que João Marcos sempre esteve, num primeiro momento da sua vida, oscilando entre servir ao Senhor, mas ficar receoso, com o pé atrás. Tá? Isso de muito, desde o tempo ainda de Jesus ministrando aos discípulos e passeando e ministrando e pregando os seus sermões pela região da Galileia. Diz a palavra do Senhor o seguinte, né? Em Atos capítulo 13. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, é quando o Espírito Santo separa, né? Alguns para o ministério, separa ainda o chamado Saulo, que é Paulo, né, e Barnabé para o ministério da pregação aos gentios. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas.
tinham também João como auxiliar. Então, João Marcos está auxiliando seu primo Barnabé e também ao apóstolo Paulo para ministrar e começar o ministério aos gentios. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso e tal. Agora no versículo 10, diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora eis está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, João Marcos foi testemunho ocular de todo o ministério apostólico, o início do ministério apostólico. Atos capítulo 15, amanhã eu leio mais um pouco, eu vou ler aqui somente o versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então perceba que aquele João Marcos, que quando Jesus trouxe uma palavra de ministração um pouco mais consistente, falando que era o sangue dele, que era a carne dele, ele se afasta. Nesse momento, novamente, Paulo não quer levá-lo adiante porque ele se afastou em dado momento da viagem apostólica. Então, quando João Marcos percebia que a coisa ficava apertada, ele, perna para quem te quer. E isso foi uma marca de Marcos desde a entrega de Jesus. Desde a entrega de Jesus por Judas para ser preso, quando dizem Marcos, e ele próprio, e eu chamo a tua atenção para isso, ele próprio fala da sua fragilidade, o próprio Marcos fala. Marcos capítulo 14, versículo 49 diz assim: todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, Jesus falando, e não me prendestes, contudo é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então, João Marcos era conhecido como o homem que fugia, como o fugitivo do ministério e do evangelho. Porque quando a coisa apertava, ele não pensava duas vezes, ele, perna para quem te quer. Lógico que na sua juventude. Mais tarde, Marcos escreve, né? Ele, como é que chama? Ele é como é que chama em inglês? Esqueci do termo. Ele escreve o seu evangelho, porque na verdade o evangelho é ditado por Pedro, né? Ghostwrite. Eu acho que é ghostwrite, é escritor fantasma, né? Alguém que escreve para quem realmente viveu tudo e dita toda a história. Então Pedro fala do evangelho, na verdade, o evangelho de Marcos. Alguém poderia chamar, e muitos chamam, do evangelho de Pedro, o evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Pedro, né? Escrito por João Marcos. Então, é o evangelho de Pedro, mas quem escreve é Marcos, um homem que passou por muitas coisas, mas que, como nós, também percebeu que havia sim uma palavra maravilhosa, consistente, e que valia a pena, né, se entregar sacrificialmente
por essa palavra, por esse evangelho, por aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Então, João Marcos é esse homem que a gente vai conversar a respeito do evangelho que ele escreveu. Ele já começa o evangelho já no ministério de Jesus, é um evangelho rápido, é um evangelho maravilhoso, mas ele é um evangelho rico, né, de histórias, de detalhes, escritos por um homem como eu e como você, que dependemos única e exclusivamente da misericórdia e da graça do Senhor, para que se manifeste tudo isso que mais tarde o próprio apóstolo Paulo, eu tenho muitas coisas para ler, mas eu vou terminar com essa passagem. O próprio apóstolo Paulo reconhece, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que é assim um testemunho, qual deve ser a nossa oração? Para que não nós, mas as pessoas vejam em nós exatamente isso que Paulo fala no final da sua vida sobre João Marcos. 2 Timóteo 4,11, ele diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só, Paulo, no final da sua vida, ele identifica João Marcos como uma pessoa útil para o ministério, ou seja, aquele que daria continuidade, né, ao ministério iniciado por Paulo e Barnabé no ministério e na pregação gentios. Daí, o evangelho de Marcos ter um endereço, né, ter um destinatário. Quem é o destinatário do evangelho de Marcos? Se o destinatário do evangelho de Mateus é o povo judeu, principalmente o povo mais tradicional, mais hebraico, vamos chamar assim, mais fundamentalista, o endereço destinatário do evangelho de Marcos é o povo romano, né? Por quê? Porque ele escreve para o romano. Ele escreve de uma maneira muito rápida, muito sintética, a síntese de toda a vida de Jesus. Para você ter uma ideia, né? Marcos tem 16 capítulos. Do capítulo 11 até o capítulo 15, 16, ele fala da última semana de Jesus. Então é um evangelho muito rápido, é o menor evangelho dos 4 evangelhos. Mas ele destina a sua escrita ao povo romano. Por quê? Porque ele tinha uma particularidade com o povo romano. Seu pai era romano. Então ele escreve de uma maneira tão maravilhosa, tão inspirada pelo Espírito Santo, que é uma viagem maravilhosa, que é o evangelho de Marcos, de João Marcos, um homem que fugiu, que se sentiu perseguido, um homem que foi depreciado, desprezado, que sofreu bullying por causa disso. Ele era tido como alguém que fugia, na hora H ele fugia, e depois se transformou como alguém tão necessário que Paulo fala no final da sua vida: manda para mim Marcos, ele me é útil no meu ministério. Glória a Deus. Filemão, capítulo 1, versículo 21 diz assim: certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Damas e Lucas, meus cooperadores. Então aqui Paulo chama Marcos de meu cooperador. Vamos orar? Glória a Deus, palavra de Deus maravilhosa, especial, e nós vamos conversando a respeito e desenvolvendo.